E se eu te dissesse que um homem que viveu há mais de 400 anos já sabia o que aconteceria com o Brasil em 2026? E se as palavras enigmáticas que ele escreveu, escondidas em versos cifrados, estivessem se cumprindo exatamente agora, diante dos seus olhos, sem que você percebesse? Você acreditaria? Ou acharia que é apenas coincidência? Nostradamus. Esse nome sozinho carrega um peso que atravessa os séculos. Michel de Nostredame. Médico, astrólogo, profeta. Um homem que dizia enxergar além do véu do tempo. Suas quartinas, escritas no século XVI, falavam de guerras, de reis que cairiam, de cidades que arderiam, de pragas que devastariam nações inteiras. E muitas dessas profecias, assustadoramente, se cumpriram. A Grande Revolução Francesa, o surgimento de Hitler, os atentados que mudaram o mundo, eventos que ele descreveu séculos antes de acontecerem. Mas existe uma profecia dele que poucos conhecem. Uma profecia que fala de uma terra distante, uma nação jovem, coberta de verde, banhada por águas imensas, rica em tesouros naturais, mas marcada por divisões profundas. Uma terra onde o ouro não brilha nas mãos do povo, mas nas mãos de poucos. Uma terra que, segundo ele, enfrentaria em breve um período de trevas como nunca viu antes. Essa terra é o Brasil. E o ano que ele marcou, de forma velada, é exatamente 2026. Você pode estar pensando, como isso é possível? Como um profeta francês do século XVI poderia saber sobre o Brasil, um país que mal havia sido descoberto na época em que ele vivia? A resposta está justamente na forma como Nostradamus escrevia. Ele nunca foi direto. Ele usava símbolos, metáforas, códigos astronômicos, anagramas. Ele escondia suas visões porque sabia que revelar o futuro de forma clara poderia custar sua vida. A Inquisição estava à espreita, pronta para queimar qualquer um que ousasse desafiar a ordem divina com profecias. Então, ele escreveu de forma que apenas aqueles que verdadeiramente estudassem, que decifrassem as camadas de significado, pudessem compreender. E estudiosos ao redor do mundo, ao longo de décadas, têm trabalhado para desvendar esses enigmas. E o que eles descobriram sobre o Brasil em 2026 é perturbador. Na quartina de número 62 do século X, Nostradamus escreve sobre uma terra de abundância que será abalada por 3 sinais. O primeiro sinal seria uma divisão tão profunda entre o povo que irmão se voltaria contra irmão, família contra família. O segundo sinal seria a fúria da natureza, vinganças da terra ferida, águas que invadem, fogo que consome, céus que se fecham. O terceiro sinal seria a chegada de um líder carismático que promete salvação, mas que traria consigo o caos. Olhe ao seu redor agora, olhe para o Brasil de hoje. Você não vê esses sinais se manifestando? A divisão está aí. Ela não é apenas política. Ela está nas famílias, nas amizades, nos grupos de mensagens. Pessoas que antes se amavam agora mal se falam. Discussões que começam simples e terminam em rupturas definitivas. O país está partido ao meio, cada lado convencido de que o outro é o inimigo. Vermelho contra azul, esquerda contra direita. Não há mais diálogo, apenas gritos. Não há mais escuta, apenas acusações. E nessa divisão, nessa fratura profunda da alma coletiva, o Brasil sangra. E a natureza? A natureza está cobrando sua conta. As enchentes no Rio Grande do Sul que deixaram cidades inteiras submersas, os incêndios que consomem a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a seca que castiga o Nordeste, transformando rios em rachaduras na terra, os deslizamentos que arrastam casas, sonhos, vidas. Nostradamus falava de vinganças da terra ferida. E o que estamos fazendo com a nossa terra se não feri-la todos os dias? Mas o terceiro sinal, esse é o mais assustador. O líder carismático. Nostradamus não dá nomes, nunca dá, mas ele descreve características. Alguém que surge prometendo ordem no caos, alguém que fala com poder, que mobiliza multidões, que divide as águas, alguém que é adorado por muitos e temido por outros. E esse alguém, segundo a profecia, levaria a nação a um ponto sem retorno em 2026.
2026, esse ano não foi escolhido ao acaso nas interpretações. Ele aparece codificado em cálculos astronômicos que Nostradamus incluía em suas quartinas. Ele usava posições planetárias, eclipses, alinhamentos, e estudiosos que se dedicaram a decifrar esses códigos apontam que o ano 2026 marca um ponto crítico, um momento em que as escolhas feitas até ali se tornam irreversíveis, um momento em que o destino de uma nação se sela. E o que acontece nesse ano? Segundo a profecia, o Brasil enfrentará 3 provas. A primeira será econômica, uma crise tão severa que fará o povo questionar tudo o que conhecia como segurança. Moedas que perdem valor, empregos que desaparecem, fome que se espalha mesmo em meio à abundância. Porque o problema não será falta de recursos, mas distribuição. Os celeiros estarão cheios, mas as mesas vazias. A segunda prova será social, um levante, uma revolta, um movimento que começa pequeno, mas cresce como fogo em palha seca. Pessoas tomando as ruas, não mais pedindo, mas exigindo. E nesse momento, a força que deveria proteger se volta contra o povo. Nostradamus fala de praças manchadas de vermelho, de gritos que ecoam na noite, de uma nação que olha para si mesma e não reconhece mais quem se tornou. A terceira prova será espiritual. Não no sentido religioso tradicional, mas no sentido mais profundo, uma crise de identidade. O Brasil se perguntará: quem somos nós? O que nos define? Para onde estamos indo? E nessa busca por respostas, muitos se perderão. Ideologias extremas ganharão força, o medo substituirá a esperança, a desconfiança substituirá a solidariedade. Mas aqui está o detalhe mais perturbador de todos. Nostradamus não profetizava apenas para assustar, ele profetizava para advertir, porque, segundo sua visão de mundo, o futuro não é fixo, ele é moldável. As profecias são avisos, não sentenças. Elas mostram o caminho que está sendo trilhado, para que aqueles com sabedoria possam mudar de direção antes que seja tarde demais. Então a verdadeira pergunta não é se a profecia vai se cumprir. A verdadeira pergunta é: vamos deixar que ela se cumpra? Pense bem, todos os sinais estão aí, a divisão é real, a natureza está gritando, as tensões estão crescendo, mas ainda há tempo, ainda há escolha. O ano 2026 está logo ali, mas não chegou. E até que chegue, cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos, cada decisão que fazemos conta. Nostradamus escreveu algo mais nessa mesma quartinha, algo que muitos tradutores ignoram, mas que os mais atentos perceberam. Ele disse que a Terra Verde seria salva não por líderes, não por heróis, mas pelo despertar do próprio povo. Quando a maioria silenciosa encontrar sua voz, quando aqueles que apenas observavam decidirem agir, quando a compaixão vencer o ódio, quando a união vencer a divisão, quando a consciência vencer a ganância. Ele chamou isso de o grande despertar e disse que aconteceria no último momento, quando tudo parecesse perdido. Quando a escuridão estivesse mais densa, uma luz surgiria, não do céu, mas do coração das pessoas comuns. Aqueles que plantam, que ensinam, que curam, que constroem. Aqueles que amam sua terra mais do que amam o poder. Isso não é misticismo vazio, é um chamado para que cada um de nós olhe para dentro e pergunte: que papel estou desempenhando nessa história? Estou alimentando a divisão ou construindo pontes? Estou espalhando medo ou plantando esperança? Estou esperando que alguém resolva ou estou fazendo minha parte? Porque a verdade é que profecias se cumprem quando as pessoas acreditam que não têm poder para mudá-las, quando a resignação vence a ação, quando o desespero vence a coragem. Mas quando um povo se levanta, não em violência, mas em consciência, em determinação, em amor pela própria terra, então até mesmo o destino escrito nas estrelas pode ser reescrito. Agora deixa eu te contar algo que vai te arrepiar ainda mais. Em 1973, um pesquisador francês chamado Jean-Charles de Fontbrunn publicou um livro onde decodificava as profecias de Nostradamus usando um método matemático específico. Ele identificou várias profecias que se cumpriram exatamente como previsto, e no final do livro ele incluiu uma lista de profecias ainda não cumpridas. Entre elas estava uma sobre uma grande nação do Hemisfério Sul que enfrentaria seu maior teste no ano 2026.
Na época, ninguém deu muita atenção. O Brasil dos anos 70 estava focado em outras questões. Mas agora, 50 anos depois, essa profecia voltou à tona. Estudiosos ao redor do mundo estão olhando para o Brasil com atenção, porque tudo o que Nostradamus descreveu está se alinhando. As datas, os eventos, os sinais. Tem mais. Em 2019, um eclipse solar total cruzou o território brasileiro. Nostradamus frequentemente associava eclipses a momentos de grande mudança. Ele dizia que quando o Sol escurece sobre uma terra, é sinal de que transformações profundas estão por vir. E desde aquele eclipse, o que aconteceu? Uma pandemia global que expôs todas as nossas fragilidades, uma polarização política que alcançou níveis nunca vistos, crises econômicas, sociais, e agora estamos a caminho de 2026, o ano que fecha o ciclo, o ano em que, segundo os cálculos, todas as forças em movimento convergem. Mas sabe o que é mais assustador? Não é o que Nostradamus profetizou, é o que ele não profetizou. Porque depois de 2026, as referências a essa terra verde simplesmente desaparecem de suas quartinhas, como se o Brasil deixasse de existir como força relevante no cenário mundial, como se algo acontecesse nesse ano que mudasse tudo de forma definitiva. O que seria? Um colapso total? Uma guerra civil? Uma fragmentação do país ou algo completamente diferente, uma transformação tão profunda que o Brasil que conhecemos hoje simplesmente não existe mais, dando lugar a algo novo, algo que Nostradamus não conseguiu ou não quis descrever. Essa é a parte que tira o sono dos estudiosos, porque quando Nostradamus queria descrever algo, ele descrevia. Quando ele não descreve, é porque uma de duas coisas: ou o futuro ali é tão terrível que ele preferiu não revelar, ou o futuro ali depende tanto de escolhas humanas que não há nada fixo para descrever. Eu quero acreditar que é a segunda opção. Quero acreditar que depois de 2026, o Brasil desaparece das profecias porque nós mesmos escrevemos um futuro novo. Um futuro que nem mesmo Nostradamus pôde prever, porque nasceu da coragem, da união, da sabedoria de um povo que decidiu não aceitar o destino que lhe foi traçado. Mas para que isso aconteça, o despertar precisa ser agora, não amanhã, não depois das eleições, não quando as coisas piorarem ainda mais. Agora, porque cada dia que passa sem ação é um dia a mais na direção da profecia sombria. Pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o Brasil não tem jeito? Quantas vezes você mesmo já pensou isso? Quantas vezes a gente vê as notícias e sente aquela angústia, aquela sensação de impotência, de que não importa o que façamos, nada vai mudar? Esse sentimento, esse desespero, essa resignação, isso é exatamente o que permite que as profecias sombrias se cumpram. Porque quando paramos de lutar, quando paramos de acreditar, quando paramos de agir, nós mesmos nos tornamos agentes do destino escuro. Mas e se fosse diferente? E se cada pessoa que está ouvindo isso agora decidisse fazer diferente? Não estou falando de grandes gestos heróicos, estou falando de pequenas ações diárias. Escolher a verdade em vez da mentira conveniente, escolher o diálogo em vez do confronto, escolher a compaixão em vez do julgamento, escolher a responsabilidade em vez da omissão. Nostradamus falava que grandes mudanças começam com pequenas centelhas. Uma pessoa acende outra, que acende outra, que acende outra, e de repente o que era escuridão se transforma em luz. O Brasil tem todos os recursos para ser uma grande nação. Temos água, terra fértil, sol, riquezas naturais imensas. Temos um povo criativo, resiliente, trabalhador. Temos diversidade, cultura, potencial. O que nos falta não são recursos. O que nos falta é consciência coletiva. O que nos falta é a capacidade de olhar além das nossas diferenças e ver o que nos une. E essa é a verdadeira mensagem escondida na profecia de Nostradamus. Ele não estava apenas prevendo um futuro sombrio, ele estava mostrando o que acontece quando um povo perde a si mesmo, quando esquece quem é, quando deixa que o ódio e a divisão governem. Mas ele também deixou a chave para a salvação, o grande despertar, o momento em que o povo se lembra de quem é,
Se lembra da sua força, se lembra de que o poder verdadeiro não está nas mãos de um líder, mas nas mãos de milhões de pessoas comuns que decidem fazer a coisa certa. 2026 está chegando, os sinais estão todos aí. A divisão cresce, a natureza grita, as tensões aumentam, mas ainda não é tarde, ainda há tempo, ainda há escolha. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Vai ignorar? Vai achar que é apenas mais uma teoria da conspiração? Vai seguir sua vida como se nada estivesse acontecendo? Ou vai parar, vai refletir, vai olhar ao redor e perceber que talvez, apenas talvez, exista um fundo de verdade nisso tudo? Porque mesmo que você não acredite em profecias, mesmo que você ache que Nostradamus era apenas um homem esperto escrevendo versos ambíguos, os fatos estão aí. O Brasil está dividido, a natureza está cobrando, as crises estão se acumulando e 2026 está logo ali. Não precisamos de Nostradamus para saber que se continuarmos no caminho que estamos, as coisas vão piorar. Precisamos apenas de olhos para ver e coragem para agir. E talvez, apenas talvez, a verdadeira profecia não seja sobre o que vai acontecer, mas sobre o que poderia acontecer se não fizermos nada. Um aviso, um alerta, um último chamado antes que seja tarde demais. Nostradamus viveu numa época de grande turbulência. Pestes, guerras, perseguições. Ele viu o pior da humanidade, mas ele também acreditava no melhor. Acreditava que o conhecimento do futuro poderia mudar o futuro, que saber para onde estamos indo poderia nos fazer escolher outro caminho. Ele não escreveu suas profecias para nos assustar, escreveu para nos acordar. E se o Brasil de 2026 desaparece de suas cortinas, talvez seja porque nós mesmos escrevemos um futuro tão diferente, tão inesperado, tão magnífico, que nem mesmo o maior profeta da história pode antever. Ou talvez seja porque escolhemos o caminho da destruição e não sobrou nada para profetizar. A escolha é nossa, é sua, é minha. É de cada brasileiro que acorda todos os dias e decide que tipo de país quer construir. Os próximos meses serão decisivos. Cada escolha, cada atitude, cada palavra conta. O destino não está escrito nas estrelas, está sendo escrito agora, nas nossas ações cotidianas. Nostradamus nos deu o mapa. Mostrou onde podemos chegar se não mudarmos de rota. Mas o volante está nas nossas mãos. Então o que vai ser? Vamos aceitar a profecia sombria como inevitável? Ou vamos lutar, vamos nos unir, vamos acordar e vamos provar que o futuro não pertence aos profetas, mas àqueles que têm coragem de construí-lo? O Brasil já passou por crises antes, já esteve à beira do abismo antes, e sempre encontrou uma forma de sobreviver, de se reinventar, de seguir em frente. Temos esta resiliência no sangue, temos essa força na alma. Mas resiliência sem consciência é apenas sobrevivência. E o que precisamos agora não é apenas sobreviver, é renascer. É nos tornarmos a nação que sempre tivemos potencial para ser. E se Nostradamus estiver nos observando de algum lugar além do tempo, imagino que ele esteja esperando para ver se vamos provar que mesmo as profecias mais sombrias podem ser desfeitas quando um povo decide escrever seu próprio destino. 2026, o ano da verdade, o ano da escolha, o ano em que o Brasil decide quem é e para onde vai. E quando este ano chegar, quando olharmos para trás e vermos o caminho que percorremos, o que vamos ver? Uma profecia cumprida ou uma profecia desafiada? A resposta está sendo escrita agora, neste exato momento, em cada um de nós. Não deixe que o medo vença, não deixe que a divisão vença, não deixe que a profecia sombria se cumpra simplesmente porque ninguém teve coragem de fazer diferente. Porque no final das contas, as profecias mais poderosas não são aquelas que preveem o futuro, são aquelas que nos dão a chance de mudá-lo. E essa chance está nas suas mãos agora. O que você vai fazer com ela? Nostradamus mostrou o caminho da escuridão. Cabe a nós escolher o caminho da luz. 2026 está chegando,
E o Brasil, esse país de contradições e maravilhas, de dores e esperanças, de lutas e conquistas, está diante da sua maior prova. Vamos falhar, ou vamos mostrar ao mundo e a nós mesmos do que somos realmente capazes? A resposta não está escrita nas estrelas, está escrita no coração de cada brasileiro que se recusa a desistir do seu país. E se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso e sentiu algo se mexer dentro de você, então você já é parte do grande despertar. Você já é parte do grande despertar. Não importa se você acredita em profecias ou não, importa que você acredita no Brasil. Importa que você acredita que ainda dá tempo. Importa que você está disposto a fazer sua parte. Porque no final, não serão as palavras de um profeta morto há 400 anos que definirão nosso futuro. Serão nossas ações, hoje, agora, neste momento. E essas ações começam com uma escolha simples: desistir ou lutar. Nostradamus nos deu o alerta. Agora cabe a nós decidir se vamos ouvi-lo ou se vamos provar que o futuro ainda pode ser diferente. 2026 está chegando, e com ele, nossa maior prova. Estaremos prontos? A profecia mais sombria de Nostradamus para o Brasil não precisa se cumprir, mas somente se agirmos, somente se acordarmos, somente se escolhermos um caminho diferente daquele que estamos trilhando. O tempo está se esgotando, os sinais estão todos aí. A escolha é nossa. E quando 2026 finalmente chegar, vamos olhar para trás e ver o momento em que tudo mudou. O momento em que decidimos que o destino não estava escrito, que as profecias eram apenas avisos, não sentenças. O momento em que o Brasil acordou. Esse momento é agora. E você, que ouviu tudo isso, você tem um papel nessa história. Porque cada pessoa conta, cada escolha importa, cada ação tem consequências. Nostradamus viu um futuro sombrio, mas ele também viu a possibilidade de mudança. Qual futuro vamos construir? A resposta está em nossas mãos, e o tempo para decidir está acabando. 2026, o ano que pode ser o fim ou o recomeço. A escolha é nossa, a escolha é sua. Não deixe que a profecia sombria se cumpra. Faça diferente, seja diferente, construa diferente. Porque o futuro do Brasil não está nas mãos de Nostradamus, está nas suas. E se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.